Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lisiane Schmid, eu sou advogada, mentora e estou aqui no YouTube para tentar ajudar os jovens profissionais da área jurídica aí a tirarem um pouco das suas dúvidas. Bem, hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, que é a consultoria gratuita. Muitas vezes eu sou abordada com a seguinte questão: Lisiane, como eu me comporto diante de uma tentativa de consulta gratuita? Muitas vezes eu sou abordada em público, num evento social, onde a pessoa busca conseguir alguma informação jurídica, uma consulta de forma gratuita, se aproveitando ali da situação social e tal. E como eu faço? Eu não sei como agir. Bem, gente, essa questão ela é muito abordada no que diz respeito às questões éticas, né? A nossa entidade representativa, ela faz uma campanha muito assídua no que diz respeito ao que seria a valorização da advocacia através, por exemplo, da obrigatoriedade de cobrança das consultas. Mas não é sobre esse tipo de consulta propriamente dita que esse vídeo se destina hoje. Muitas vezes o profissional ele se sente tão atrelado a essa obrigação de cobrar consulta que numa abordagem social, pública, informal, ele se sente travado, ele simplesmente não sabe qual a melhor atitude tomar e ele pode sim vir a perder um cliente em potencial por conta dessa dúvida, dessa trava, né? Bem, eu costumo pensar o seguinte, fazendo uma analogia com os médicos, que são profissionais que tradicionalmente cobram suas consultas, isso já é algo inquestionável na nossa sociedade. Se você conhece um médico, se você conhece um profissional da medicina e você o aborda eventualmente para falar: ai doutor, eu tô com uma dor de cabeça constante, o que o senhor acha que é e tal? Qual costuma ser o comportamento desse tipo de profissional? Olha, fulana, eu preciso o quê? Eu preciso te avaliar, eu preciso que você se submeta a uma bateria de exames, eu preciso que você seja examinada, né? Mas isso não impede que o profissional, eventualmente, dependendo da empatia, do nível de reciprocidade, ou até de intimidade entre o profissional e essa pessoa que aborda, que ele não possa ali tentar investigar alguma coisa informalmente, mas sempre há aquela necessidade de que aquela pessoa que abordou o médico, ele se submeta de fato a uma consulta, um exame clínico ou um exame laboratorial para que realmente ele tenha um diagnóstico preciso, né? E isso não impede que quando a pessoa vá até a consulta do médico, ele cobre normalmente por aquela consulta, né? Bem, nos meus 14 anos de advocacia e um pouco mais além ali, contabilizando o estágio, eu pude perceber que esse tipo de situação informal, em que você, o profissional, é abordado informalmente para prestar algum esclarecimento breve, alguma coisa assim, e que muitas pessoas veem como uma consulta gratuita, ela é uma oportunidade incrível de você conquistar um cliente novo, um cliente em potencial, né? E como fazer isso de uma maneira que você não entregue ali a receita do bolo sem ter uma contrapartida equivalente e tal, a contrapartida necessária. Eu costumo sempre dizer que, primeiro, seja receptivo, crie uma empatia com aquela pessoa, né? Não tem coisa mais antipática mesmo do que um profissional do direito ou qualquer outro profissional, ao ser abordado por uma pessoa sobre uma dúvida e tal, ele ter aquele comportamento: olha,
tá o meu cartãozinho, me procura lá no escritório e a gente conversa, tá? Eu não costumo conversar sobre essas coisas fora do escritório e tal, não sei o que. Isso é tão antipático, tão arrogante. Não há qualquer necessidade de você despachar um futuro cliente, porque é isso que na verdade você faz. Quando você é abordado para que você tire ali uma eventual dúvida e você simplesmente se comporta entregando um cartãozinho, pedindo para que ele ligue para você e marque ali com a sua secretária ou não com você diretamente um horário, você nada mais está fazendo do que despachar um pretenso cliente, um possível cliente, tá? Então, assim, primeira coisa, crie uma empatia, ouça a dúvida, escute a questão como se você fosse de fato prestar uma consultoria ali naquele momento. Só que no momento em que a pessoa apresenta a problemática, você não precisa necessariamente dar aquela solução ali. Eu costumo sempre orientar as pessoas nesse tipo de situação da mesma forma que um médico orientaria. Olha, existe sim uma solução para essa questão, há sim possibilidade de se trabalhar isso de uma forma positiva, há meios para que você alcance sim esse objetivo, mas é imprescindível que eu conheça dos documentos, que eu conheça dos detalhes da questão. É complicado te dar uma expectativa concreta numa situação assim informal, tá? Então, assim, você se mostra receptivo, você escuta a angústia daquela pessoa naquele momento e ali é a oportunidade de você sim, após ouvir, após mostrar uma aptidão a solucionar aquela questão, você finalmente concluir aquele início, aquele start de consulta jurídica através do seu telefone, do seu cartão. Eu costumo dizer que por que não já deixar agendado, já não deixar agendado a consulta, né? Se aquele cliente realmente tiver interesse em te levar aquela questão para que você olhe de forma detalhada, funda, vale a pena que você já faça uma prévia orientação quanto aos documentos necessários para que você possa averiguar a situação A ou B, né? E se for interessante, até ali mesmo já providenciar uma listagem. Isso não é uma antecipação, não é um prejuízo nenhum, né? Hoje em dia, muitas dessas informações no que diz respeito à antecipação de documentos e tal, podem constar na internet gratuitamente, então não vejo qualquer impedimento à qualidade do seu serviço ou de você ser prejudicado monetariamente por conta disso profissionalmente. Pelo contrário, eu acho que você mostra, como eu disse, uma empatia ao cliente, você se mostra solícito e disponível àquele cliente de uma maneira positiva. E nada impede que ao final da conversa você já tenha ali o agendamento. Então, no final de tudo, fulano, vamos deixar agendado aqui, que dia você pode ir no meu escritório? Já vamos deixar aqui agendado e tal. Olha, eu tenho disponibilidade a tal e tal, depois a minha secretária pode confirmar se não tiver problema e tal. E aí, ao final, pode acontecer dessa pessoa questionar o seguinte: doutor ou doutora, quanto vai custar a consulta? Qual é o valor da sua consulta? Gente, eu não gosto de antecipar esse tipo de assunto assim informalmente, tá? Então, eu acho que você sempre tem que ter um jogo de cintura, né? Nós, advogados, devemos ser, antes de tudo, negociadores. Então, para que você já assustar de antemão aquele pretenso cliente? Você não precisa dizer que não irá cobrar ou que o valor será baixo ou alto ou qualquer coisa nesse sentido. Mas você pode simplesmente dar o mesmo tipo de resposta de uma maneira também vaga, que não exclua a cobrança da consulta, mas que também não assuste, não afugente ali o pretenso cliente. Então, eu costumo dizer o seguinte: olha, vai lá no escritório, leva os documentos conforme eu te orientei e no final a gente conversa, a gente trata sobre isso, fique tranquilo, não vai ser nada que você não consiga arcar, tá? Então é isso, eu acho que é por aí. O profissional ele tem que ser flexível,
essa questão de eu não posso, eu não me presto a isso, essa é uma falta de respeito. Gente, isso não tem nada a ver. Sabe o que é falta de respeito? Sabe o que desvaloriza o profissional? Qualquer profissional. Mas o que desvaloriza o advogado é a falta de ética, é a falta de comprometimento, é a falta de capacitação, de não saber o que diz, de fazer a coisa toda de uma maneira totalmente equivocada e falha, não ter compromisso com seus clientes. Isso é o que desvaloriza um advogado, tá? A maneira com que ele vai conduzir essas tratativas iniciais é muito particular, mas eu acho que você sentir o cliente desde o começo, se mostrar empatia com esse cliente é definitivo para você conseguir fechar um contrato de honorários. Só para fechar, eu quero dar alguns exemplos, aliás, exemplos não, eu quero dizer a vocês que eu, por exemplo, já fechei muitos contratos em virtude dessas antecipações de consultas em diversos ambientes, desde, sei lá, sala de espera de consulta médica, escola de criança, academia de ginástica. Vocês não imaginam o número, a diversidade de lugares em que eu costumo ser abordada, salão de beleza. E todas as vezes eu me mostro bastante solícita e interessada com os problemas, e 90% das vezes aquilo reverte num contrato final com aquela pessoa, tá? Então pensem nisso, não sejam tão inflexíveis, tão radicais nessa questão da consulta. O que vale mesmo é você entender que você é um profissional que também trata das dores, tanto quanto um médico. E por que não ouvir um pouquinho, só um pouquinho, as dores de uma outra pessoa, né? Mesmo que isso não vá te reverter num proveito econômico imediato, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dá um like, se inscrevam no canal. Gente, é importante que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem, porque senão o YouTube não incentiva, o canal não vai pra frente, eu vou ter que encerrar os vídeos, tá bom? E me sigam no Instagram, @LisianeSchmidl, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau.